Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa dica é Ainda Estou Aqui. Esse filme que está aclamado e com toda razão, um orgulho para o Brasil, concorre ao Oscar e a gente tem muitas camadas para falar sobre. Então, a gente vai ficar agora com a nossa dica da Ainda Estou Aqui. Você vai assistir o trailer e ficar comigo depois do trailer para a gente resenhar muito. Eu sou Silvia Spolidoro, sou cineasta, roteirista, diretora e te convido para conversar comigo, resenhar comigo, falar sobre o audiovisual e o tema que ele traz. Ainda estou aqui e eu te pergunto, bora falar? Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Dá essa carta! Tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo esse filme. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. É maravilhoso, né? Dá um orgulho danado na gente. Agora, o meu orgulho maior, sabe qual é? Receber hoje, aqui no estúdio, Ediane Ribeiro, uma querida amiga, uma profissional hiper mega power competente, criadora de conteúdo. Você segue agora, se não está seguindo, você está perdendo. O arroba dela está aqui na descrição do seu vídeo. E a Ediane, ela é psicóloga, ela é escritora, ela é sensacional e ela é influencer e ela está aqui com a gente hoje. Ai, que maravilha te receber aqui, Ediane. Muito obrigada. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. Nunca dispensarei um bom papo, não é mesmo? É verdade. Isso tem uma coisa que você fale muitíssimo bem, é sobre sentimentos, sobre traumas, enfim, é a sua linha de trabalho, né, Ediane? Isso, dentro da psicologia eu digo que a coluna vertebral do meu trabalho é o estudo sobre trauma, né? Então, a partir desse estudo, eu vou olhar para as questões tanto individuais quanto coletivas. E gosto sempre de dizer que estudar sobre trauma não é estudar sobre a dor e não é falar sobre dor o tempo todo, mas, na verdade, é sobre tentar entender a potência por trás das dores. Então, quando eu digo que eu olho para o comportamento humano pelas lentes do trauma, muitas pessoas entendem que eu estou falando que eu olho para a dor. Não é exatamente isso. Né? Então, é sobre olhar, falar sobre trauma, estudar sobre trauma, é sobre potência também. Uhum. Inclusive, eu esqueci, porque são tantas atribuições. A Ediane tem esse livro aqui, maravilhoso, para você que está em casa, agora. Corra agora na internet e compre o seu exemplar, Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho. Eu estou terminando o livro. Estive no dia do lançamento, um orgulho danado. E como é importante a gente poder falar sobre o que a gente sente, sobre quem a gente é. E mais ainda sobre quem a gente quer ser, né, Ediane? O nosso crescimento, lidar com as nossas dores, nos acolher, em primeiro lugar, para poder seguir em frente. A gente está falando de um filme
A sinopse do Ainda Estou Aqui. Primeiro que é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva, que é filho do Rubens, né, que é desaparecido político. Durante o filme a história é narrada e nos emociona, né, sobre o sumiço do pai dessa família. A gente acompanha a história da Eunice Paiva, que é a mãe, ou seja, o ponto de vista, quem conta essa história é pelo olhar da Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. O filme é ambientado em 1970. A história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, ele foi deputado federal, muda drasticamente após o desaparecimento do seu marido, que foi capturado pelo regime militar. Ela é forçada a abandonar a sua rotina de dona de casa, e a Eunice, que é interpretada maravilhosamente pela Fernanda Torres, ela se transforma em uma ativista política, uma ativista dos direitos humanos, política, né? Porque viver é político. E ela luta pela verdade sobre o paradeiro do seu marido e enfrenta as consequências brutais da repressão. Então, o filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem, resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A obra é um tributo à força de Eunice Paiva, que contra todas as adversidades, e ela se torna, então, uma figura central na luta pelos direitos humanos do país. Então eu começo te perguntando, Ediane, por que a gente vai resenhar sobre esse filme? Tem muitas formas de responder essa pergunta. Eu vou escolher uma delas, que é porque todo mundo precisa conhecer essas histórias. Quando você fala, Silvia, que narra um período sombrio do país, eu me lembro de que nós temos alguns períodos sombrios. A ditadura é um deles, a escravidão é outro, e nós temos uma dificuldade de que essas informações sejam passadas de geração para geração. Quando essas informações não são passadas, a tendência é que essas atrocidades se repitam. Então, é um filme que narra uma história de uma mulher, de uma família, mas de um período que a gente não pode esquecer o que aconteceu, de que forma aconteceu, porque se a gente esquece, a gente começa a reproduzir essas violências novamente. Então, acho que o filme é importante enquanto arte, é uma obra de arte, então já tem um valor gigantesco por isso, mas ele também é importante enquanto processo de educação da nossa população. Então, não é à toa que o filme está aclamado nacionalmente, mundialmente, e eu acho que todo mundo precisa assistir esse filme. Concordo plenamente. E a gente estava conversando aqui antes. Ele é um filme, eu sou de 72, então 70, eu não era nascida, mas a gente está na mesma década, né? E eu quero, inclusive, que você comente sobre isso, porque era uma família de classe média, mas uma família que tinha um poder aquisitivo, uma família que morava Leblon/Ipanema, na Delfim Moreira, uma das avenidas mais caras do Rio de Janeiro, inclusive, atualmente, continua sendo assim. Uma casa que para a época era uma casa muito boa, né? Uma casa de 2 andares. Naquela época a gente falava, ai, casa de 2 andares, era uma coisa. E assim, e uma família que o filme nos mostra, uma família feliz, uma família unida, que tinha os seus perrengues, mas que se resolviam ali na base do amor. E do nada esse pai, da noite para o dia, literalmente, esse pai desaparece. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto, sobre esse lugar dessa família, onde eles viviam, como eles viviam, e o que isso influenciou quando esse homem sumiu, e esse luto, né, do corpo que não existia, né, que desapareceu. O filme é um recorte, né? Acho que é muito importante para quem nos assiste entender como um recorte. Então, primeiro, se é um recorte, ele não tem que dar conta de tudo. E aí é um recorte do ponto de vista do filho, porque é baseado no livro do Marcelo, então é um pouco a visão também da criança Marcelo, dessa família. Então, quando começa o filme e é retratado aquela infância carioca, de classe alta, feliz o tempo todo,
a mim, remete muito à imagem daquela criança jogando bola na rua. Era a imagem do filho vendo aquilo tudo. É claro que os conflitos deveriam existir, devem ter existido. É claro que deve ter acontecido muitas outras coisas fora do retrato da família feliz, mas é a visão daquele menino, daquela família, daquela casa, cheia de vida, cheia de alegria daquela época. Então, é um recorte dessa família que a gente está falando. E aí, nesse recorte, quando você tem a saída, que é uma saída estranha, em que nada se diz muito, mas muito é falado nos olhares, é algo que fica quase que sem o cérebro das pessoas daquela família conseguirem significar, que é a grande dificuldade do luto. O luto, ele já é um processo dos mais difíceis para a nossa psique significar, porque a gente não tem referência do que acontece pós-morte. Nós temos hipóteses. E aí as tradições espirituais, cada uma tem a sua hipótese do pós-morte, e isso acalenta muitas pessoas, inclusive a mim, que tenho as minhas. Sim. Mas o luto por si só, o luto, quando a gente está falando de uma morte, ele já é um processo psíquico muito específico e muito difícil pela falta de referência do que acontece depois. Então, ele é difícil para a gente encaixar, legendar, nomear. Né? Quando você começou, você abriu falando da importância de falar sobre os sentimentos. Legendar o que sentimos é um primeiro passo para elaborar o que sentimos e para liberar o que sentimos. E quando você não consegue legendar o que aconteceu e você está falando de dor, é como se essa dor ficasse difusa dentro de você. Você não consegue nomear ela. Aquilo que eu não consigo nomear, eu não consigo processar, eu não consigo liberar. Uma frase de uma grande professora que eu tive, Liana Neto. Para não ficar com os créditos, deixa eu dar a referência dessa frase. E é muito verdade. Então, o luto já é desafiador, qualquer que seja. Um luto em que você não sabe exatamente o que aconteceu, que você não sabe se a pessoa está viva ou se não está, que deixa interrogações dessa natureza, é um luto de difícil processamento, porque ele não tem legenda possível para essa sensação e para essa emoção, que é física também, não é só psíquica. Sim, sim. E você vê essa questão física, que chama bastante atenção na atuação da Fernanda Torres, o silêncio fala o tempo inteiro no filme. E ele preenche ali. E, ao mesmo tempo, enquanto espectadora, e aí a gente está aqui na resenha total, eu ficava assim, gente, mas essa mulher não vai dar um berro? Essa mulher não vai fazer nada? Ela estava fazendo muito, né? Muito. Ela agiu muito. E eu queria que você me explicasse para a gente, conversasse sobre o sentimento dela, né? A forma como ela sentiu e os porquês, que é claro que você não vai poder dizer o que passava na cabeça dela, mas você entende o mecanismo dela para aquele sentir e a forma como ela demonstrou, entre aspas, minimamente para quem está assistindo o filme. Né? A gente está falando de uma obra cinematográfica, então, obviamente, tem aí a direção magistral do Walter Salles, mas tem o entendimento do ator enquanto gente. Eu estou lendo aquilo, essa mulher passou por aquilo. É o laboratório que eles chamam, né? De você se colocar no lugar do outro. Como é que você, assim, lê essa interpretação, assim, digamos? Assim, primeiro, Fernanda tá maravilhosa, realmente, assim. Ela realmente merece todos os prêmios que está ganhando, merece esse Oscar. Se ela não ganhar, a gente ainda está gravando aqui num momento em que ainda não foi. Se ela não ganhar, é uma injustiça, porque ela tá maravilhosa justamente na forma de transmitir tanta emoção sem precisar que isso fique caricato. Porque se a gente pensar em uma mãe de família com filhos, que teve seu marido retirado de casa, mas que ela tem uma série de questões ali para dar conta, essa mulher tem pouco espaço para enlouquecer. Verdade. Ela precisa dos pés dela no chão. Totalmente verdade. Não que isso seja necessariamente bom. Né? Aí é um outro caminho que a gente pode pegar para conversar. Sim. Mas, assim, o fato é que essa mulher, assim como é uma característica das mulheres nas famílias, em especial no Brasil, que temos um país de famílias matriarcais, apesar de um sistema patriarcal de opressão, a gente tem... Quem dá conta das famílias no nosso país são as mulheres. Quem dá conta afetivamente, dá conta do cuidado. E muitas vezes dá conta financeiramente sozinha também. Sim. Então, essa mulher, ela ocupa um lugar que é de dar conta ali, não só da emoção que ela está sentindo, mas da emoção das pessoas que estão à volta, em especial os filhos.
isso é uma questão, a gente entendendo que, olhando para esse retrato e olhando para o filme, como tendo sido o que aconteceu. Porque aí eu volto na minha fala anterior. Para mim, é a visão da criança, da criança Marcelo, ali. Então, ele não via essa mãe desorganizar. Pode ser que ela desorganizasse, não na presença dele. Ele não via. Então, aquela é a visão da mãe que ele via durante todo esse processo. Sim. Então, partindo do pressuposto que era isso, que ela não desorganizava em tantos momentos, tem muitas explicações possíveis. Uma delas é um processo que a gente chama em trauma de dissociação, que é dores muito gigantes para serem sentidas, o nosso corpo e a nossa mente vão encontrar mecanismos para que a gente consiga atravessar essa dor. Eu digo que o corpo é sempre elegante na forma de encontrar soluções. E quando a dor é difícil demais de ser sentida, a dissociação é um processo protetivo. É como se funções psicológicas nossas, senso-percepção, a forma como a gente sente as emoções, a forma como a gente reage às emoções, a nossa memória, a nossa atenção, são funções psicológicas. Elas precisam trabalhar integradas. Nas experiências muito traumáticas, pode acontecer uma dissociação dessas funções. Então, é uma dissociação que pode envolver a dissociação do sentir. Ela estava sentindo muito, mas em alguns momentos ela talvez precisasse entrar em dissociação para conseguir atravessar aquilo que ela estava atravessando. Porque o nosso corpo vai tentar nos proteger de várias formas. Sim. E para atravessar, dando conta de tudo que ela precisava dar conta. Né? Dos filhos, da busca, que ela nunca desistiu. E a ação dela, enquanto busca, de saber sobre esse marido, de localizar o que aconteceu, de documentar essa morte da forma como ela tinha realmente acontecido. Sim. E ao mesmo tempo dar conta de filhos que estavam ali em desamparo desse pai que deixa o seio da família, é um processo que essas ações, elas também são expressões emocionais. Então, a gente está muito acostumado a ver a expressão emocional como o choro, o grito, mas a ação dela é uma expressão de emoção. Sim. Ainda tem um detalhe que você comentou aqui antes da gente começar a gravação, que ela descobriu uma vida secreta, digamos assim, desse marido. Quando ele fazia o que ele fazia em prol aos amigos, contra, né, a ditadura que se estabelecia, mas ele tinha uma vida secreta, ela não sabia de nada. Então, além desse homem ter, entre aspas, desaparecido naquela noite, ele apareceu para ela no sentido de, eu tenho que elaborar, meu Deus, meu marido fazia isso, mas como? No entanto que ela fica assim, mas como? Mas por quê? Então, assim, ainda é pior, né? Quando a pessoa descobre, o trauma potencializa. O que acontece na experiência traumática é que dificilmente você vai ter uma experiência traumática, principalmente nos traumas de violência, que é o que o filme narra, é um trauma de violência, nos traumas de relação interpessoal, você não vai ter uma experiência traumática uniforme. Você vai ter uma grande experiência traumática que é composta de vários traumas dentro dela. Então, se a gente pega o filme, tem vários traumas ali dentro. Tem o trauma do desaparecimento, tem o trauma da própria violência que ela sofreu quando é levada e fica 15 dias, eu acho, alguma coisa parecida com isso, presa. Então, tem o trauma que ela vivencia em primeira pessoa, da violência que ela sofre, tem o trauma que ela observa quando esse marido sai, tem o trauma do silêncio para dar conta da família e tem o trauma de descobrir algo que, num primeiro momento, para ela parece, por que vocês não confiaram em mim? Acho que ela fala até uma fala que é algo parecido com isso na conversa com o Dan, do personagem do Dan Stubban. Ela fala alguma coisa parecida com isso, assim, por que eu não sabia, por que vocês não confiaram em mim? Aquela cena, para mim, é uma cena extremamente forte do filme. Sim. Porque é o momento que ela descobre coisas da própria relação dela, desse marido. Então, e aí você tem um outro episódio, que é essa pessoa que eu conheço muito, que eu dormia, que eu acordava, talvez eu não conheça tanto. É bem por aí, né? E que é muito comum, né, Ediane? Trazendo agora para a realidade, porque a vida imita a arte imita a vida, imita a vida, isso é fato. E você vê que, muitas vezes, a gente passa por esse, entre aspas, mascarar sentimento na vida. A gente tem que dar conta do rojão, porque isso é uma coisa que é exigida diariamente de todos nós. E às vezes, você está do lado de uma pessoa, você dorme com ela, vive com ela, e não necessariamente você vai saber de tudo. E aí também, eu acho assim, que tem os porquês, né?
na minha visão, enquanto espectadora, eu entendi que ele fez aquilo para poupá-la, para evitar que ela soubesse, porque numa época em que quem sabia demais era um risco, corria um risco, estava em risco, eu acredito que ele tenha feito isso para poupá-la e protegê-la. Agora, nem sempre o que a gente pensa que é poupar e proteger o outro é o melhor que a gente tem a fazer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E tem os acordos também, né? Assim, a gente está falando da década de 70, se discutiu muito e se discute muito relacionamentos desde então. Então, hoje a gente fala muito mais sobre relacionamentos, sobre confiança, sobre relações saudáveis, sobre abuso nas relações, do que se falava naquela época. Naquela época a gente está olhando para um modelo de relação da década de 70. Sim. De uma família tradicional, né? Homem, mulher, sim. família heteronormativa, Isso. de uma família. Então a gente, onde o masculino também tinha um papel muito bem estabelecido. Se bom ou se ruim é outra discussão que a gente pode ter também. E que vai também pela proteção, né? Porque o homem tinha que proteger a sua família, né? Então a gente está preço. falando também desse ideal que ultrapassa o casal. Sim, que é a ideia sim. de gênero, que é a ideia de relacionamento, que é a ideia do que é esperado do pai de família daquele momento. Que eu acho que hoje a gente está num outro momento de discussão de relações e de acordos entre casais. Sim. Né? Sim. Mas, então, quando eu penso sobre isso, eu olho por essa lente, para entender que é possível que tenha passado pela cabeça a proteção, sim, mas tem uma frase que eu digo muito que é: a intenção, ela não reduz o trauma. Eu posso te machucar de várias formas sem ter a intenção de te machucar. Sim. Porque o trauma não é a ação, é o que acontece dentro de mim a partir da ação que eu vivi. É como o meu corpo, meu cérebro, minha mente reagem a isso. Então, se naquele momento aquela mulher sente como uma quebra de confiança, a intenção é indiferente. E aí passa a ser mais um elemento dentro dessa grande experiência traumática que ela vivencia. É mais um dos elementos, que pode ser mais intenso até do que o que quem está de fora pode olhar. Pode pensar, talvez o elemento mais intenso seja o momento que ele sai de casa, do trauma, ou o momento que ela própria é presa e fica e sofre tortura durante aqueles dias todos, ou é o momento em que ela não tem resposta para dar para as filhas e para os filhos do que está acontecendo. E talvez seja o momento em que ela descobre que aquele marido que ela também confiava muito tinha coisas que ela não sabia. A gente não tem como categorizar essas dores. Eu sempre digo, dor não é categorizável. E a gente fica tentando, né? Dor é dor. Não, isso daqui tá doendo um pouco mais, não, isso aqui doeu menos, sofri menos, como, né? Então, assim, a gente está falando de uma experiência traumática gigantesca com vários traumas dentro dela. Sim. E essa questão da confiança pode ter sido um elemento muito importante no processo de dor. E você sabe o que é curioso? É que ela reproduz o que aconteceu com ela. Ou seja, o Rubens escondeu dela o que ele fazia, né, no porão, e ela escondeu da filha Vera, que estudava na Inglaterra, o que estava acontecendo dentro de casa. Então, por isso que eu fico, né, aqui no meu achar, no meu achismo, que tenha sido uma ação realmente por proteção, né? Ele quis protegê-la e ela quis proteger a filha, para a filha, né, não desvirtuar o que estava fazendo na Inglaterra e tudo mais. No entanto, que quando ela volta, ela fica revoltada com a atitude da mãe, né? E com toda razão. Imagina, seu pai sumido, desaparecido, e você lá em Londres, né, brincando de viver a vida. Não que ela, voltando, fosse mudar alguma coisa, né? E talvez esse seja o olhar da mãe também, né? Da proteção junto com a mãe. Poxa, ela não vai poder ajudar aqui, né? E isso, a gente sabe que mãe faz isso, e quando a gente está mais madura, a gente consegue alcançar isso também. E uma outra coisa que eu queria resenhar com você sobre o filme é que fica tão assim nítido, né? A amizade entre eles, entre a família, os filhos. E que isso vem para fora da tela também, quando a gente acompanhando nas redes sociais agora, essa campanha para o Oscar e etc., a gente vê a amizade do Selton Mello com a Fernanda Torres, e até tem um meme aí que todo mundo deve ter acompanhado,
eu queria ter um amigo, tenha um amigo que te olhe, que e torça, tanto por você quanto o Celto, quando ela ganhou o Globo de Ouro. Aquela imagem é belíssima. E isso eu acho que a gente pode tirar do filme também, na parte positiva, boa, do quanto é importante que as relações, por mais dificuldades que a gente possa ter em família, com irmãos, etc., com pai, mãe, que a gente possa tirar esse lugar aí, né, de sentimento, de cumplicidade e de amizade, né? Enfim, eu acho que o filme também passa um pouco isso. Mas eu vou de trás para frente. Tá. Porque quando a gente fala, por exemplo, da reprodução, né, dela reproduzir o comportamento do marido com a filha. A intenção, ou a motivação, né, que você coloca, eu acho que foi por proteção, e provavelmente tem de proteção também bastante, isso a gente não consegue acessar 100%. Realmente vai ser sempre a nossa interpretação daquela cena. Mas eu, olhando com uma grande angular de um olhar que eu não consigo sair, que é o da terapeuta, da psicóloga, eu vou ver um sistema. A família é um sistema. E todo sistema tem suas regras explícitas e implícitas. Todo sistema tem a sua forma de funcionamento. Todo sistema tem papéis. Então, quando esse pai se ausenta, ela assume um papel que não era exercido por ela antes, dentro da família. Perfeito. E aí, o sistema se reorganiza e continua funcionando da forma como ele funcionava antes. Porque são as regras daquele sistema. Sim. Explícitas e implícitas, conscientes e inconscientes. Então, dentro das ações, inclusive dessa mãe, vão aparecer qual é a regra desse sistema. É que os mais velhos protegem os mais novos, ou é que eu tenho que dar conta de tudo. E aí tem uma coisa muito interessante, que é a reação da filha, que leva, inclusive, a levar um tapa, né, para a violência física, que é talvez a maior expressão no filme que ela tem da raiva. Sim. Que é a emoção mais... Que é a emoção, talvez, que ficou mais sucumbida aí para mim, vendo e assistindo. Até surpreendeu, né? Gente, até que enfim essa mulher fez alguma coisa que a gente vê, né? Mas assim, na verdade, para mim, o filme todo, ela é uma contenção da raiva. Uhum. Quando eu olho pro filme, assim, a emoção que salta aos olhos para mim é a raiva contida. O tempo todo. E ela precisava sair de alguma forma. E a filha provoca essa raiva sair, que se a gente for pensar sistemicamente, é algo que ela não pode fazer. Porque ela não teve como gritar pro Rubens, pai, você tinha que ter me falado. Sim, exatamente. Ele já tinha ido, né? Ela não teve essa chance. Então, aquela cena, para mim, é outra cena muito forte, porque ela é como se ela explodisse um sintoma da família. Sim. Dessa família que, num momento, parece tão perfeita e que, como toda família, nunca vai ser perfeita, porque as relações, nós somos humanos incoerentes. A gente caminha buscando coerência. Alguns de nós. Caminha buscando coerência, mas nós somos humanos incoerentes. Então, essa cena, para mim, é a explosão de um lugar que é da raiva dessa mulher, que vai se acumulando em muitas raivas diferentes. A raiva do sistema, a raiva do desaparecimento, a raiva do marido não ter confiado. Então, e a raiva é um sentimento muito contido dentro de trauma, além do medo. São dois sentimentos muito presentes no trauma. Sim. Então, eu acho que tem nessa reprodução, tem o funcionamento do sistema e quem vai colocar o sintoma da família para fora. Acho que a filha cumpre um pouco esse papel. E quando falamos de vínculo e amizade, dentro do filme e fora dele, é o que eu mais acredito que é curativo para trauma. Não existe nada mais curativo do que bons vínculos. Acho que o que faz essa mulher continuar vivendo, o que faz movê-la, e ela transforma numa ação prática essa busca, porque ela vai trabalhar. Sim. Em função disso, e colocar em ação é um mecanismo para lidar com traumatização, porque a gente não resolve o trauma psiquicamente, a gente precisa colocar essa dor para fora fisicamente. E a ação faz isso. E os vínculos, as relações, que é o amparo. Trauma é sobre uma vivência desafiadora em desamparo. O vínculo propicia amparo. Então, as relações no filme, elas fazem o amparo para que ela continue vivendo e para que esses filhos continuem vivendo também. Então, o relacionamento no filme, para mim, ele tem um papel fundamental, que é o papel de minimizar o desamparo do sumiço do pai. E, com isso, minimizar desfechos de uma traumatização que poderia ser ainda mais trágica para todos os envolvidos. Sim. Trazendo isso para a realidade de fora do filme, é o que eu acredito para a vida.
acredito em bons vínculos, em boas relações, em boas conexões, como sendo possível, Silvia, para a gente lidar, por exemplo, com o momento que a gente vive hoje no mundo. Que é um momento desafiador. Nossa Senhora, nem fala. Difícil. Sim, como é que a total. gente passa por um momento como Total. esse? Para mim, não é à toa um filme como esse, que tem essa temática, ser tão importante nesse momento histórico que a gente vive, sabe? Sim, sim. E eu acho que não tem outra forma da gente atravessar momentos como esse, senão em conexão uns com os outros. Senão no amparo dos vínculos uns com os outros, que nos mobiliza para a ação. Sim, sim. É aquela história, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? É basicamente isso. E é nesse lugar que a gente vê na tela, e eu quero só dar um dado que eu acho importante a gente falar. A luta da Eunice só foi reconhecida em 96, 1996, quando se admite que Rubens Paiva foi assassinado pela ditadura, né? A perspectiva da Eunice e dos filhos, então é uma história também pessoal do diretor Walter Salles, porque ele era amigo da Ana Lúcia, que é irmã do Marcelo Rubens Paiva, e ela o levou na casa deles para conhecer o Rubens e a Eunice. Então, o Walter Salles, que é o diretor do filme, ele conheceu os personagens, ele tinha 13 anos, então ele conviveu com essa família enquanto pré-adolescente aí, né? Então, ele tinha essa coisa, e ele fala, na verdade, ele deu uma entrevista dizendo que foi lá na casa desse casal que ele viu a liberdade, que ele conheceu a Tropicália, que ele viu os papos intelectuais acontecerem. Então, assim, você vê que tem um olhar dele sobre essa história e essa família que tem o afeto, né? Você vê que ele tem um cuidado, não é só você contar uma história que tem que ser contada, porque toda história tem que ser contada, na verdade, né? Nem sempre essa história vai ser um bom filme. Isso é outro assunto, esse é outro papo. Nesse caso, a história é boa e o filme é maravilhoso e está aí concorrendo a 3 indicações, né, ao Oscar, e ganhou milhões de prêmios, todos muito merecidos. Então, assim, é interessante a gente ver que a luta dessa mulher e o seguir em frente e o não desistir trouxe a ela também um objetivo para continuar viva, né, Ediane? Eu acho que, pensando também como terapeuta, né, pensando que eu acompanho pessoas com traumas de luto, com traumas complexos, eu não vejo outra alternativa, muitas vezes. Talvez ela não tivesse outra alternativa se não ir para a ação. Porque se ela não fosse para a ação, ela ia sucumbir a essa dor. Então, às vezes a gente olha isso como força, mas talvez esteja num outro lugar, que é como eu encaro de frente à minha vulnerabilidade. Então, isso para mim é fundamental. E eu acho que o filme tem uma coisa que... Eu vou dar a opinião da Ediane, pessoa física. Sim. Por favor, passa, porque aqui é uma resenha, tá? O filme tem uma coisa que, quando eu assisti, terminou, eu fiquei uns minutinhos ainda sentada ali processando, que é... Esse filme, realmente, ele é afetivo. A gente tem outras histórias, boas histórias, que retratam o mesmo período. Sim. Poderíamos dar exemplos aqui de alguns filmes que retratam o mesmo período. Mas o que esse filme transmite realmente é uma relação de afeto. E isso acho que tem a ver com a direção e a relação da direção com esse conteúdo, tem a ver com os atores, tem a ver com o filme ser baseado num livro de um dos personagens importantes dessa história. Então, é uma história que ela realmente está contada a partir de um lugar de sentir e não de pensar. Sim. Vou citar Liana novamente, porque saber e não sentir é como não saber. Então, tem histórias que você conta sem sentir e ninguém vai sentir também. Tem histórias que você conta sentindo, e aí nós humanos nos conectamos pelo sentir. Perfeitamente. Acho que o filme nos toca tanto porque cada vez mais a gente caminha para a anestesia emocional. Então, a gente vai precisando de filmes mais violentos, de séries com mais estímulos. Esse excesso de estimulação que a gente vive, do excesso de telas, do excesso de adrenalina, é um anestésico para o nosso sentir. É tanto estresse que a gente vai precisando cada vez mais de anestesias. Né? E eu acho que o filme faz um grande convite a gente sair da hiperestimulação e ir para o que é mais basal no humano, que é a nossa emoção.
que é como você se sente, que é com que você se importa. Uhum. Então, acho que o filme toca as pessoas porque ele conversa não pelo lugar do pensar, ele conversa pelo sentir. Pegando aqui gancho na nossa conversa, tem 2 curiosidades que eu acho interessante compartilhar. Uma que o Selton Mello teve que engordar 20 quilos para fazer o Rubens Paiva. Não acho que ele achou ruim. Eu também, olha, eu sou do time Selton Mello. Já tendo então, visto assim, entrevistas de Selton Mello falando sobre o prazer que ele tem no alimento, não sei se exatamente foi um problema. Bom, né? Foi uma preparação ótima para ele. E o mais curioso foi que a Fernanda Torres não foi a primeira opção. A primeira opção do Walter Salles foi a Mariana Lima, Sim. que não pôde por causa de agenda, e a gente sabe pela internet que ela se arrepende, assim, né? Ai, meu Deus. Mas eu acho também que tem aquela coisa do que tinha que ser. Eu tenho também muito acho. isso, né? Em tudo. Quando uma coisa acontece comigo, eu falo, cara, é porque não tinha que ser, é um livramento, ou porque não era o momento daquilo, né? A gente não estava maduro para viver aquilo, mais para frente, se tiver que ser, vai voltar. Eu tenho bem esse entendimento de entender que tem uma razão para tudo. Bom, para a gente ir terminando nossa resenha, eu queria que você me dissesse assim, por que assistir esse filme? E alguma crítica que você queira fazer, né? Porque todo mundo só fala coisas boas, mas é claro que a gente tem o nosso olhar e a gente está aqui para resenhar. Bora falar. Bora. Eu acho que realmente tudo tem um porquê. Eu acho, quando eu olho para o filme, olho para a interpretação da Fernanda, não acho que poderia ser outra atriz. E acho mais, eu acho que ela é maior do que o filme. Quando eu saí do cinema, vou falar uma coisa polêmica aqui. Quando eu saí do cinema, é um bom filme e Fernanda está excelente. Eu saí falando isso para os amigos que foram assistir junto comigo. Uhum. E para quem me perguntava, eu falava, é um bom filme e Fernanda está excelente. Porque para mim é nessa ordem. Para mim, a atuação dela nesse filme, ela é maior do que o filme. Eu concordo com você. Vamos polemizar juntas. Ela é maior do que o filme. Uhum. Acho que o filme, como disse, é um recorte, então ele não vai cumprir tudo. Sim. Então, ele não cumpre várias questões importantes ali também do momento, mas ele é um recorte, né? Um recorte que também tem um apelo para o emocional. Então, a grande dificuldade que eu vejo quando eu assisto no primeiro momento é uma romantização da família. Perfeito. Isso é legal a gente falar realmente. Olha, Sabe? Nossa, essa família aqui queria ter nascido nela. Exato, gente. Não tem problema nenhum com nada, Eu né? queria ter Todo mundo nascido se nessa ama, todo família. mundo se adora. Exatamente. Então, assim, tem uma romantização um pouco, que aí pode ser um fruto da combinação direção, com a combinação da visão do texto que o livro foi baseado, com vários fatores. Mas talvez seja a coisa que eu olho e falo, a imagem desse homem que desaparece, que ela fica muito nesse lugar mitológico quase, né? Do pai perfeito, Sim. do marido perfeito. Então, tem um lugar de um pouco de uma lente de aumento para essa fantasia de vida perfeita que ali se estabelecia e que provavelmente não era tão perfeita assim em vários aspectos. Sim. Né? A gente está falando de se hoje, 2025, que a gente está... 2025. Ainda é 2025. Se hoje, um dia, a gente tem histórias das mais diversas nas famílias, permeadas por preconceito, por machismo, por racismo, por homofobia e uma série de opressões, a gente está falando de uma década de 70, onde essas opressões eram validadas. Perfeito. Onde essas opressões eram normalizadas. Sim. Se ainda hoje a gente se esforça para não normalizar a opressão, nessa época já era normalizado. Então, eu acho que, num primeiro momento, tem-se uma imagem romantizada de família ali, que emociona e torna mais forte o segundo momento. Talvez Sim. por isso essa escolha. É a construção da narrativa, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de um roteiro cinematográfico, Exatamente. né? Então, é tudo pensado. Inclusive, os roteiristas são sensacionais, eles ganharam um prêmio com toda a razão e porquê. E a gente tem que deixar claro que não existe nenhum filme, gente, sem um bom roteiro. Não adianta. É claro que o diretor tem um olhar, o elenco
dá a cara e a construção daquela personagem, mas o roteiro é sensacional. Então, parabéns aos 2 roteiristas, porque eles souberam fazer, né? Ainda mais um livro, você adaptar um livro não é fácil, porque você tem a expectativa e a história que é contada no livro, e você tem o seu olhar sobre aquela história, e, obviamente, o roteiro é uma matemática, e você tem que cumprir o papel, né, daquela personagem, aquele arco narrativo, os atos, e transformar aquilo numa obra, né? Então, assim, parabéns aos 2 roteiristas, que são maravilhosos, e a equipe inteira, que também é sensacional, e concordo com você. Eles fizeram... A leitura que pode ser realmente pelo olhar do filho, o pai virou um super-herói, na verdade. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E quando a gente passa por um processo como esse filme está passando, de comoção nacional, de tudo que ele está ganhando, vai virar mais ainda, né? Mitifica mais ainda. Né? Mas eu estou entendendo a licença poética também para que, um segundo momento, a história, que é a história dessa mulher, seja contada. Então, eu acho que o que mais... Você me perguntou por que assistir esse filme. Eu acho que esse filme tem que ser assistido porque ele é um pedaço de uma história importante nossa, e se a gente não conhece a nossa história, a gente vai reproduzi-la. A gente precisa conhecer a nossa história. E acho que tem que assistir esse filme porque é um olhar dessa mulher que não é exceção, Silvia, na minha opinião. Sim. Ela é a mulher brasileira. É verdade. Tem sabe? toda a razão. Ela é a mulher brasileira que está dando conta todos os dias de milhares de dificuldades. Sim. Que hoje, 2025, tem milhares de mães que tiveram seus maridos assassinados, desaparecidos, que estão dando conta, ou desapareceram por vontade própria, e que estão dando conta dos seus filhos, das suas famílias sozinhas, e fazendo absurdos de transmutar dor em ação para dar conta do seu dia a dia. Então, eu acho que precisa ser assistido também um pouco nesse lugar do papel da mulher, sabe? Nas famílias, na sociedade, do quão essa carga e sobrecarga ela é desafiadora. Então, acho que... E por Fernanda. Como eu disse, na minha opinião, é maior que o filme. A atuação dela é maior que o filme. Acho que tem que assistir, porque é uma obra de arte, realmente. E arte também é muito curativo. Nossa, sabe? A arte muito, também é um lugar que a gente precisa para elaborar nossas dores. Não é à toa que as grandes civilizações, aliás, todas as civilizações, não vou dizer as grandes, não, todas as civilizações, das mais ancestrais até as mais modernas, vão ter uma forma de manifestação de arte, uma forma de manifestação de fé e uma forma de alteração do estado de consciência. Que às vezes é uma birita, um chá, uma erva, um negócio que te conecta com o sentir. Pode ser uma batida de um tambor, algo que te conecta com o sentir, com emoção, sim, com aquilo que é visceral em nós, para que a gente, a partir desse sentir, possa elaborar o nosso pensar. Então, acho que o filme tem que ser assistido como uma experiência de sentir, para que depois a gente pense sobre ele. Perfeito. Porque, para mim, a vida é isso. É uma experiência de sentir que depois a gente elabora, nomeia, coloca legendas. Mas sim, a matéria-prima com muita terapia, sensação, né? E emoção. Com muita terapia. Mas a matéria-prima é sensação. É sim, sensação e é sim, emoção. E acho sim, que ele transmite isso bem. A arte é a reprodução da gente, né? É isso. Seja pintura, seja música, seja audiovisual, não interessa, né? É uma reprodução da humanidade. E eu diria que ela é uma expressão da humanidade. Assim, é uma expressão, é uma forma de transmutar aquilo que, inclusive, a gente não entende em nós. Perfeito. Acho que a arte existe para que a gente se entenda um pouco melhor. Perfeito. Eu quero aqui dar o nome aos 2 roteiristas de Ainda Estou Aqui, Murilo Hauser e Heitor Lorega. Parabéns, porque vocês são divinos. E a gente tem que dar crédito aos roteiristas, minha gente. Por favor, vamos dar crédito aos roteiristas, porque é sempre um filme de... né? Nada contra, tudo bem, o diretor está ali, maçando ali, mas sem o roteiro, né? É aquela história, o roteiro é o seu roteiro, você está indo viajar, você faz um roteiro, eu vou chegar segura, eu vou chegar no tempo que eu preciso. Se não tem roteiro, você vai batendo cabeça, não sabe nem se chega. Então, é mais ou menos essa
o exemplo que a gente, enquanto roteirista, gosta de dar. Além de o direito autoral, né? Veio da Sim, sua sem cachola dúvida. aquela Sem ideia. dúvida. E assim, enfim, a gente não vai entrar nessa polêmica, mas existe muita polêmica sobre isso. Eu faço uma ideia. Né? E eu estou aqui bem para acolher os meus colegas. E, desculpa não ter dito o nome antes, eu fui verificar se estava correto aqui. Enfim, Diana, eu quero te agradecer muito Eu que pelo papo, pela agradeço. resenha, por falarmos. Quero te receber outras vezes. É sempre muito bom conversar com você sobre qualquer assunto. Sempre tem uma soma, sempre acontece né, uma informação que você fala, é mesmo, não tinha pensado sobre isso. Isso é muito bom. Eu acho importante a gente exercer o nosso pensar e trocar ideia. Aliás, o ser humano fala para quê, né? É para isso, né? É para um aprender com o outro, para o outro contribuir e para a gente junto chegar em algum lugar melhor, podendo ajudar um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto e assim vai, né? Então, você que está vendo a gente, que está ouvindo a gente, @Ediane Ribeiro, agora, siga agora, porque ela tem conteúdos sensacionais, necessários. E eu te agradeço muito mesmo por ter vindo aqui. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, agradeço falar desse tema. É claro que eu trouxe um pouquinho aqui, um pouco da lente do olhar da ciência de trauma para essa experiência, porque eu acho que é uma coisa que eu posso contribuir com a tua audiência. Claro. Mas eu acho que, antes de mais nada, é uma obra de arte, como eu disse antes. Então, merece ser comentada, merece que todo mundo assista. E eu acho que a gente está num momento que a gente precisa valorizar as produções nacionais de qualquer ramo. Perfeito. Do cinema, da música, do teatro, dos artesãos. A gente tem muita coisa boa sendo produzida no nosso país. Eu Sim. brinco que eu agora só consumo marcas nacionais, dos cosméticos a roupa. Estou na fase de consumir marcas nacionais. E eu acho que a arte tem um papel muito importante. A cultura e a arte têm um papel muito importante de estruturação de uma sociedade. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso. Perfeito. E é isso mesmo, né? Vamos consumir produtos nacionais em todos os aspectos, a arte, a roupa, a maquiagem e tudo mais que a Diane falou. E eu quero aqui agradecer às nossas apoiadoras maravilhosas, a Moringa Escovaria, na Barra. Vocês já sabem, eu falo sempre da Moringa aqui. É um espaço onde te acolhe, onde a sua beleza, que é interna, aparece. Eles só ajudam você a ficar mais linda e mais lindo. Então, Moringa Escovaria, minhas madeixas são de lá. Espero que vocês gostem e que vocês possam ir até a Moringa. Está aí na descrição o link onde fica a Moringa. E Marta Shen, minha amiga querida, que fez lindamente essas peças para a gente, especialmente para o podcast Bora Falar, onde a gente toma um cafezinho bem gostoso aqui enquanto fala pra caramba. Marta, muito obrigada. Ideias na Argila. Gente, está tudo aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? E quero deixar também um pedido. Você manda pra gente um filme que você queira que a gente dê de dicas, que a gente resenhe, uma série, tá? Pode ser também animação, não tem problema. Eu adoro desenho animado e faz parte do audiovisual. Dia 2 de março, nós vamos ter a transmissão, né, do Oscar, da cerimônia do Oscar. E, gente, vai ser tipo final de Copa do Mundo, eu tenho certeza. Né? As pessoas vão ficar na torcida porque a gente precisa torcer. A gente sabe que o Oscar é uma campanha política, tá? É bom a gente lembrar. Se não ganhar, não interessa, já ganhou, gente. Já ganhou. Nós fomos indicados, né? Nossa, olha, já estou até dentro da equipe. Três indicações. Melhor filme. Isso é uma coisa, assim, que a gente já tem que bater palma de pé. Inédito, porque é demais, é inédito e é sensacional. É muito grande esse feito para o audiovisual brasileiro, né? Para os cineastas, me incluo nisso, porque sou cineasta, sou documentarista, mas também tenho projetos em ficção. Então, assim, a gente tem que ficar muito feliz. Melhor filme internacional e para melhor atriz, Fernanda Torres, que 26 anos depois estará lá. A sua mãe, Fernanda Montenegro, esteve com Walter Salles, o mesmo diretor de Ainda Estou Aqui, com o Central do Brasil. Ela, infelizmente, não levou estatueta, mas ela foi premiada porque ela foi indicada. Isso já é sensacional.
E aí a história, quem sabe a história vai reparar, né, esse, entre aspas, essa injustiça de 26 anos atrás. É isso que a gente está esperando, tá todo mundo esperando por esse momento para soltar esse grito, essa lágrima, esse celebrar junto, né? Acho que isso também é uma coisa muito importante que o filme fez, porque torcer junto por uma celebração também nos ajuda a atravessar um momento tão desafiador. A gente vê tantas pessoas torcendo e emocionadas por uma história com esse valor, eu acho que nos ajuda a esperançar o futuro. Sim, sim. E a gente não vive sem esperança, né? Ela é a... Se a gente não tiver esperança, por que levanta? Por que vai pra luta? Por que vai atrás das coisas, né? É isso. Bom, você que tá aqui com a gente no Bora Falar, toda quinta-feira, 18h30 ou 6h30 da tarde, a gente está no ar com um episódio novo, dando uma dica de filme ou de série e recebendo alguém para resenhar, para bater papo. Porque você acaba de assistir um filme e fala, poxa, eu queria conversar mais sobre esse assunto, com quem eu vou conversar? Vem conversar com a gente, escreve seu comentário aí, curte o canal, ativa o seu sininho aí para receber as notificações, compartilhe com as pessoas o nosso conteúdo para que a gente tenha vida longa, né? E que a gente continue falando bastante, porque a gente gosta. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência, por quem está só me ouvindo, quem está assistindo. Obrigada e até semana que vem. Bora falar!